Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 10ª aula do treinamento de Angular. Na aula de hoje iremos trabalhar com mais uma diretiva, o NG Switch. Vamos lá então, aqui no meu terminal a gente pode finalizar o nosso projeto, Ctrl C, e em seguida criar o nosso sexto componente, NG-GC componente 06. Enter. Assim criado o componente NGS para executar o nosso projeto, podemos ocultar o terminal. No arquivo app.component.html, vamos referenciar o nosso componente 06. E para arrumar esse erro, vamos lá na opção Quick Fix, importamos e no app.component.ts será feito a importação do nosso componente 06 e referenciado aqui no nosso imports. Salvando aqui, legal. O app.component.html também pode ser fechado e vamos focar na estrutura do nosso componente 06. Podemos abrir o arquivo HTML e o arquivo TS. No nosso arquivo TS, eu vou criar uma variável para a gente poder adicionar uma linguagem. Então, variável contendo uma linguagem. E aqui eu vou deixar algumas opções, HTML, CSS e JavaScript, por exemplo. Linguagem, string, igual, apóstrofos, HTML. Em seguida, a gente vai vir aqui no nosso imports para referenciar o Common Model. Legal. Lá em cima, não esqueçam que tem que estar sendo importado, tá bom? Vamos lá para o nosso arquivo HTML, apago o parágrafo e a estrutura dessa diretiva é um pouquinho diferente comparada ao NGIF e o NGFor. Então aqui eu vou colocar uma div e dentro dessa div eu vou criar 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é para especificar a linguagem HTML. Então, linguagem de marcação. O segundo parágrafo é para o CSS, linguagem de estilo. O terceiro é o JavaScript, linguagem de programação. E o último parágrafo é caso a gente não tenha um termo condizente. Então, neste caso, linguagem não encontrada. Certo? A gente vai ter que colocar nessa div aqui um abre e fecha colchetes e aqui referenciar o comando ng switch. Bacana. Então, é um pouquinho diferente da estrutura do ngFor e do ngIf, mas vocês vão ver que a estrutura é muito fácil. E aqui eu vou referenciar a minha variável linguagem. E cada parágrafo agora vai ter o comando asterisco ng switch case. E aqui dentro eu vou referenciar as possíveis respostas. Importante, se eu colocar HTML aqui, ele vai tentar localizar uma variável chamada HTML. E nesse caso, eu não quero usar uma variável, eu quero comparar um texto. Então, dentro das aspas, eu abro e fecho apóstrofos e aí sim eu coloco o meu HTML, tá bom? Vou aproveitar e copiar essa estrutura para ganhar um tempo e teremos aqui para CSS e JS. E o último parágrafo, nós temos uma opção que é o ng switch default. Vou apagar esse igual e essas aspas, salvando. Vamos dar uma olhadinha, navegador, linguagem de marcação, porque eu deixei HTML. Se a gente trocar agora por CSS, linguagem de estilo, vamos agora alterar para JS, linguagem de programação. E agora eu vou trocar aqui para PHP, linguagem não encontrada. Então, é assim que funciona a nossa diretiva switch. Olha que bacana. Então, aqui temos o ng switch,
implementamos o NG Switch Case para adicionar cada possível resposta e caso não exista nenhuma comparação, podemos utilizar o NG Switch Default, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido esse exemplo. Qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não esquece daquele like para poder contribuir com o canal e até a próxima aula.